é quando você, primeiro, lê pouco, estuda pouco, faz poucos cursos, faz pouca formação e não consegue aplicar. E quando faz uma formação, quando faz um seminário, quando faz um congresso, quando faz um curso, não consegue aplicar esses conhecimentos na sua prática. Aí você atende sempre do mesmo jeito, desde o início da sua profissão. E aí os resultados que você colhe vai ser os mesmos, porque quando você faz as coisas do mesmo jeito, é óbvio que o resultado vai ser sempre igual, ele não vai modificar, ele não vai se transformar. E estudar as questões do diagnóstico e dos sonhos somente através dos livros está fazendo com que você patine na evolução dos seus atendimentos. Porque você até pode compreender teoricamente toda a complexidade do pensamento psicanalítico. E eu ainda tenho dúvidas se isso acontece, tá? Porque os conceitos não são fáceis mesmo. São conceitos bem difíceis de explicar, são conceitos difíceis de entender, mas mesmo que, digamos, você entenda isso, o quanto disso você consegue aplicar na sua clínica? O quanto você consegue reconhecer a diferença de, por exemplo, uma estrutura borderline de uma estrutura psicótica quando o paciente está ali na frente de você? Por mais que você tenha estudado esses casos clínicos na literatura clássica e contemporânea da psicanálise, você vai ter muita dificuldade, porque é muito teórico todo esse conhecimento. E quando o paciente está ali na frente da gente, na vida real, a coisa ela se dá em outro nível. Não é num nível tão abstrato, não é num nível tão elaborativo e hermético assim. O paciente vai dizer seus problemas, vai mostrar sua confusão mental, vai mostrar a sua dificuldade de diferenciar o eu do outro, por exemplo, como no caso das estruturas psicóticas, e você tem que conseguir reconhecer isso quando ele está ali na frente de você, na qualidade da relação que ele estabelece com você, nos sintomas que ele está descrevendo e está apresentando na sessão na frente de você, nos sonhos que ele está trazendo. Ou você não trabalha com sonhos? Já pensou você não trabalhar com sonhos dos seus pacientes? O Freud se revira no túmulo com uma coisa dessas, porque a psicanálise foi fundada com a interpretação dos sonhos. Então, a psicanálise precisa da interpretação dos sonhos para chegar em velocidade no inconsciente do paciente. E o cinema acelera muito esse aprendizado. Se você não estuda o cinema, você não consegue simplificar essa questão para você. Vai estar muito difícil para você aplicar todo aquele conhecimento teórico que você tem na sua prática clínica. Vai ser difícil de reconhecer os sintomas, de reconhecer as defesas do ego, a maneira como está equilibrada ou desequilibrada a descarga funcional do paciente. É muito complicado. Não é fácil, não. Eu sei porque no início da minha profissão era bem complicado mesmo. Tinha até um exercício que se fazia, a gente fazia na minha formação uma experiência, uma supervisão em grupo. Aí alguém trazia um caso e aí iria falar desse caso para os colegas. E o exercício que se fazia era assim, se pedia para o colega dizer somente a primeira frase que o paciente dizia na consulta. E depois se parava. E a partir daí, se ficava levantando hipótese de quem era o paciente, qual era a estrutura da personalidade do paciente. Como a grande maioria, e eu incluso naquela época, não dominávamos o diagnóstico psicanalítico, era um tiroteio de diagnóstico para todo lado. Um paciente chega na sessão e diz algo assim: hoje eu quase cheguei atrasado, mas felizmente consegui chegar a tempo. Que paciente é esse? Aí iam dizer que o paciente
era um perverso, que era um neurótico obsessivo, que era um narcisista, que era um paciente histérico, que era um paciente fóbico, que era um paciente borderline. Surgia todo tipo de diagnóstico diferente, o que mostrava a dificuldade realmente minha e dos colegas da formação de dominar esse diagnóstico. Por mais que a gente tenha estudado e tenhamos tido diversas cadeiras de psicopatologia que nos mostrava como era cada caso, como era cada estrutura da personalidade, como cada estrutura se manifestava. Aí na hora da prática, quando a gente está com um caso que nem é o nosso, que é de outro colega, que a gente até pode ver, é mais fácil de enxergar porque a gente tem mais distância, mesmo assim a gente tinha dificuldade. Foi somente quando eu comecei a estudar essas questões através do cinema que eu consegui aplicar na prática mais facilmente esse conhecimento. E descobri uma maneira de simplificar o diagnóstico para você e a interpretação dos sonhos também. A interpretação dos sonhos era outra coisa que era absolutamente um mar de possibilidades. Então, numa supervisão, se trazia um sonho de um paciente e os colegas diziam as coisas mais diferentes umas das outras. Algumas fazendo sentido e ajudando o colega que está apresentando o caso a entender melhor o seu paciente, mas outras completa, e boa parte delas, às vezes até a maioria, completamente fora de rota, fora de rumo, sem ajudar o paciente a conseguir esse resultado.